Antes que a mente tente organizar o que doeu, antes que o coração se defenda com silêncio ou cansaço, existe um convite simples sendo feito agora. Você não precisa explicar o que aconteceu. Não precisa justificar suas reações. Não precisa fingir força. Há dias que pesam mais do que deveriam. Dias em que o esforço não trouxe retorno, em que palavras feriram, decisões cansaram e o ânimo ficou pelo caminho. Ainda assim, você está aqui. Isso já diz muito sobre você. Se este não é um momento para analisar o erro, nem para prever o amanhã. É um espaço seguro para respirar, baixar as defesas e permitir que Deus faça o que só Ele sabe fazer quando ninguém mais vê. Não é sobre entender tudo. É sobre descansar mesmo sem respostas. É sobre recomeçar sem ter todas as forças, porque a força que sustenta não vem de você. Agora, deixe o corpo relaxar um pouco. Solte os ombros. Acalme a respiração. Permita que o barulho do dia fique para trás. Não existe pressa aqui. Existe presença. Existe cuidado. Existe graça suficiente para este exato momento. Antes de qualquer reflexão, antes de qualquer palavra que explique, antes de qualquer tentativa de seguir em frente, existe algo mais importante. Vamos orar juntos. Pai, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou agora. Sem máscaras, sem discursos ensaiados, sem forças que não tenho. O dia foi pesado, e o meu coração sente isso. Houve momentos em que eu tentei continuar, mesmo sem ânimo. Houve instantes em que eu sorri por fora, mas por dentro só queria parar. Eu chego até aqui não para provar fé, mas para descansar na Tua presença. Eu entrego este dia nas Tuas mãos. Entrego o que deu errado. Entrego as palavras que eu não deveria ter ouvido. Entrego as decisões que me cansaram. Entrego o peso que ficou no peito e a inquietação que insiste em não ir embora. Nada disso é pequeno demais para Ti. Nada do que me atingiu passou despercebido aos Teus olhos. Se em algum momento eu tentei carregar sozinho o que não era meu, eu reconheço agora. Se em algum ponto eu deixei o medo falar mais alto que a confiança, eu confesso diante de Ti. Se o cansaço me fez duvidar, se a frustração me fez questionar, se a dor me fez fechar o coração, eu coloco tudo isso diante do Teu cuidado. Não para ser julgado, mas para ser restaurado. Visita agora os lugares em mim que ficaram feridos hoje, os pensamentos que se repetem, as lembranças que apertam, as conversas que ainda ecoam, a sensação de ter feito o possível e mesmo assim não ter sido suficiente. Eu não quero levar isso comigo para o próximo dia. Eu preciso do Teu toque que acalma, do Teu silêncio que organiza, da Tua paz que não depende das circunstâncias. Acalma a minha mente. Desacelera o fluxo de pensamentos. Silencia o que grita por dentro. Ensina o meu coração a descansar sem culpa, a parar sem medo, a confiar sem precisar controlar tudo. Eu não quero dormir carregando pesos que não me pertencem. Eu escolho confiar que o Senhor continua cuidando, mesmo quando eu não vejo. Restaura as forças que se perderam ao longo do dia. Não apenas as físicas, mas as emocionais. Restaura a esperança que ficou abalada. Restaura a alegria que foi drenada pelas exigências, pelas cobranças, pelas expectativas. Eu preciso sentir novamente que não estou sozinho nessa caminhada. Eu declaro que este dia difícil não define quem eu sou. Eu declaro que o cansaço não tem a palavra final. Eu declaro que o erro não me paralisa, que a dor não me governa e que o medo não conduz meus passos. A minha vida está nas Tuas mãos. E isso é suficiente para eu recomeçar. Que a Tua paz desça agora sobre mim como um descanso profundo. Uma paz que não precisa ser explicada. Uma paz que não depende de respostas. Uma paz que simplesmente envolve, sustenta e guarda. Que o meu coração encontre repouso em Ti. Mesmo que o mundo ao redor continue agitado, eu recebo esse recomeço que vem do Senhor. Um recomeço que não exige perfeição, apenas entrega. Um recomeço que nasce da graça, não do merecimento. Um recomeço possível, mesmo depois de um dia difícil. Eu confio, eu descanso, eu permaneço. Amém.
Enquanto essa oração ainda ecoa dentro de você, perceba como algo começa a se organizar por dentro, mesmo que de forma sutil. Nem tudo mudou do lado de fora, mas algo já foi reposicionado no lugar certo. O peso não desapareceu por completo, porém agora ele não está mais sobre os seus ombros sozinho. Existe uma diferença entre carregar e confiar. E o que você fez agora foi confiar. Talvez o dia tenha terminado diferente do que você imaginou. Talvez as respostas não vieram. Talvez algumas dores ainda estejam aí. Mas há um detalhe importante que não pode ser ignorado. Deus não espera o fim da dor para começar algo novo. Ele inicia processos exatamente quando o coração está mais sensível, mais cansado, mais consciente da própria limitação. Esse momento de oração não foi apenas um alívio passageiro. Ele tem um propósito mais profundo. Ele prepara o terreno para algo que nasce depois do cansaço, depois da frustração, depois do silêncio. Recomeçar não significa apagar o que aconteceu. Significa não permitir que o que aconteceu determine os próximos passos. Existe uma falsa ideia de que só é possível recomeçar quando tudo está resolvido, quando a mente está clara, quando o coração está forte, quando as circunstâncias ajudam. Mas os recomeços mais verdadeiros não nascem da força, eles nascem da rendição. Eles começam quando você admite que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Talvez você esteja tentando entender por que este dia foi tão pesado. Talvez esteja se perguntando onde errou, o que poderia ter feito diferente, ou se fez o suficiente. Aos poucos, Deus vai mostrar o que precisa ser ajustado. Mas agora, mais do que respostas, Ele quer te conduzir a um entendimento mais profundo. Nem todo dia difícil é castigo. Muitos são apenas convites para realinhar o coração. Esse recomeço que Deus oferece não ignora a dor. Ele atravessa a dor. Ele não exige pressa. Ele pede confiança. Ele não cobra explicações. Ele oferece direção. E é exatamente sobre isso que precisamos refletir agora. Sobre o que significa recomeçar quando a alma ainda está cansada. Recomeçar depois de um dia difícil exige mais do que vontade. Exige honestidade com o que se sente. Há dias em que o corpo segue funcionando, mas a alma fica para trás. Dias em que a fé não some, mas fica silenciosa. Dias em que continuar parece automático, sem convicção, sem alegria. E é exatamente nesses dias que muitos acreditam que falharam espiritualmente, quando, na verdade, estão apenas humanos. O silêncio de Deus em momentos assim costuma ser confundido com ausência. Mas silêncio não é abandono. Muitas vezes é cuidado. Deus não grita quando o coração está frágil. Ele se aproxima em voz mansa. Ele respeita o tempo da dor. Ele entende o cansaço que as palavras não conseguem explicar. A fé madura não é a que nunca se cansa. É a que continua mesmo cansada. Talvez você tenha esperado mais de si hoje. Talvez tenha se cobrado além do necessário. Talvez tenha sentido que não foi suficiente, que poderia ter feito melhor, que falhou em algo importante. Esses pensamentos pesam porque parecem verdadeiros, mas nem sempre são justos. Deus não te mede pelo rendimento do dia, nem pelo quanto você conseguiu suportar. Ele te vê além do desempenho. Ele vê o coração. Existe um conflito interno que surge quando o dia termina mal. A mente quer respostas, o coração quer descanso, e a alma fica no meio disso tudo tentando não desistir. É aí que a fé amadurece. Não quando tudo dá certo, mas quando você escolhe confiar mesmo sem sentir segurança. Confiar não é ignorar a dor. É não deixar que ela decida o futuro. Recomeçar nesse ponto não é fazer grandes promessas nem assumir novos pesos. É dar um passo pequeno, porém sincero. É dizer para si mesmo que este dia difícil não define a sua história. É permitir que Deus reconstrua de dentro para fora, no tempo certo, da forma certa. E quando isso acontece, algo muda. A dor já não governa. O cansaço já não comanda. A esperança começa a respirar de novo. Há uma força que não nasce do descanso completo, nem da mente organizada, nem das circunstâncias resolvidas. Ela nasce exatamente quando tudo isso falta.
É a força que vem de Deus quando a fraqueza já não pode mais ser escondida. Quando você percebe que fez o que podia e ainda assim não foi suficiente. Quando continuar depende menos de capacidade e mais de sustento. A fraqueza costuma ser vista como falha, mas aos olhos de Deus ela é um ponto de encontro. É nesse lugar que ele se aproxima sem exigir desempenho, sem cobrar resultados, sem pedir explicações. Ele não espera que você esteja forte para agir. Ele age justamente porque você não está. A força que vem do Senhor não substitui a dor de forma mágica, mas sustenta o coração para atravessá-la. Talvez hoje você tenha sentido que não aguentaria mais uma cobrança, mais uma exigência, mais um problema inesperado. Talvez tenha pensado que está sempre começando do zero, sempre recomeçando, sempre tentando se levantar. Mas existe algo que você precisa entender. Recomeçar não é sinal de fracasso, é sinal de que você não desistiu. E isso, por si só, já revela uma força que não é apenas humana. Deus não constrói a partir da aparência de controle. Ele constrói a partir da entrega. Quando você admite que não consegue, abre espaço para que Ele sustente. Quando você para de lutar sozinho, permite que Ele caminhe junto. A fraqueza deixa de ser um peso e se transforma em ponte. Uma ponte entre o que você não consegue mais carregar e o cuidado constante de Deus. Essa força não vem em forma de euforia. Ela vem como firmeza interior, como calma no meio do caos, como clareza em meio à confusão, como a capacidade de continuar sem se destruir. É uma força que não grita, mas permanece, que não impressiona, mas sustenta, que não elimina o processo, mas garante que você não caminhe sozinho nele. Mesmo cansado, você continua. Mesmo ferido, você confia. Mesmo sem entender tudo, você escolhe não desistir. Isso não nasce da sua força pessoal. Isso é Deus agindo na sua fraqueza. É Ele dizendo de forma silenciosa que você não precisa ser forte o tempo todo, porque Ele já é por você. Há um momento na caminhada de Elias em que tudo parece desmoronar de uma vez. Depois de um grande enfrentamento, depois de se manter firme quando muitos desistiram, ele chega a um ponto em que não aguenta mais. O corpo está cansado, a mente está sobrecarregada, o coração está vazio. Ele se afasta, se isola e diz que não consegue continuar. Não é falta de fé, é esgotamento. Deus não responde Elias com correção. Não o confronta com discursos longos, não o acusa de fraqueza. Deus cuida. Primeiro permite que ele durma. Depois oferece alimento. Em seguida fala de forma suave. Antes de qualquer direção espiritual, Deus restaura o básico. Descanso, sustento, presença. Isso revela algo profundo. Deus não ignora o cansaço humano. Ele o considera. Elias queria desistir porque acreditava que tudo o que fez não havia sido suficiente. Essa sensação é familiar. Quando o dia termina difícil, a mente costuma dizer que nada valeu a pena, que o esforço foi em vão, que não houve resultado. Mas Deus mostra a Elias que ainda havia caminho, ainda havia propósito, ainda havia cuidado. O recomeço não veio por meio de um milagre visível, mas por meio de um encontro silencioso. Deus não se manifestou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio em uma voz mansa e delicada. Isso ensina que depois de dias difíceis, Deus não grita soluções. Ele sussurra direção. Ele não exige energia que não existe. Ele oferece presença que sustenta. O recomeço de Elias aconteceu quando ele percebeu que não estava sozinho, mesmo se sentindo assim. Esse exemplo não fala de vitória imediata. Fala de continuidade, de seguir em frente mesmo cansado, de caminhar mesmo sem entender tudo. Elias não voltou mais forte no sentido humano. Ele voltou sustentado. E isso fez toda a diferença. Às vezes, o que você precisa depois de um dia difícil não é de força extra, mas de perceber que Deus continua com você no processo. Leve esse recomeço para o dia que começa agora ou para o próximo passo que você precisa dar. Não como uma obrigação espiritual, mas como uma escolha consciente de não carregar sozinho o que pesa. Quando o dia amanhecer,
ou quando você precisar continuar, faça algo simples. Respire fundo antes de reagir. Diminua o ritmo antes de decidir. Lembre-se de que você não precisa resolver tudo de uma vez. Recomeçar, muitas vezes, é apenas continuar com o coração um pouco mais alinhado com Deus. Se algo der errado novamente, não volte para o mesmo lugar de culpa. Volte para a presença. Se o cansaço aparecer outra vez, não se acuse. Reconheça o limite e entregue. Se a mente tentar repetir o dia difícil, como se ele definisse quem você é, interrompa esse ciclo com a verdade. Deus não mede sua vida por um único dia. Ele olha o caminho inteiro. E nesse caminho, Ele caminha com você. Que essa oração te acompanhe nas pequenas escolhas, nas conversas difíceis, nos momentos de silêncio e também nos instantes em que a esperança parecer distante. Você não precisa ser forte o tempo todo. Precisa apenas permanecer. O recomeço que Deus oferece não é pesado. Ele é possível. Ele é diário. Ele é sustentado pela graça. Se essa oração falou com você, se esse momento trouxe um pouco mais de paz ao seu coração, eu quero te convidar a continuar essa caminhada de fé comigo. Eu preparei um devocional simples, com 21 dias de oração, pensado para quem sente a mente cansada, o coração inquieto e precisa começar o dia com mais calma e confiança em Deus. O link está aqui na descrição. É um material acessível, feito com carinho, para te ajudar a criar esse momento diário de oração. Que Deus abençoe o seu dia.